Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo a respeito da seborreia, caspa e a psoríase. Doutor, a gente já tem mais perguntas dos nossos telespectadores e a nossa próxima pergunta fala assim: quais os cuidados que eu devo ter para reduzir o aparecimento dos sintomas da doença, no caso, a seborreia? Então, uma anamnese é fundamental para a gente tentar identificar se existe algum fator predisponente. Então, é fundamental. Por exemplo, o adolescente que vai fazer vestibular. Ele está numa fase estressante que ele tem que estudar muito, tem a pressão, tem o resultado que ele tem que obter, ou qualquer concurso público. Nessa fase, a gente não consegue tirar o que causa, porque isso é temporário. E a gente vai controlando com a medicação e depois que passa essa fase tende a melhorar. Agora, muito comum, as pessoas estão endividado, aí trabalha muito, tem que pagar conta, isso gera um estresse. Esse é um estresse que não resolve rápido. Então a gente tem que trabalhar a forma como a gente lida com o estresse. A profissão de repórter, vocês lidam com prazos dioturnamente. Vocês têm que saber resolver isso no dia a dia, porque se isso for um estresse que cause caspa em você, ou gastrite, ou qualquer outra doença relacionada a estresse, você vai estar sempre com problema. Você vai usar o remédio, e aí quando parar de usar o remédio, volta. E aí tem um ponto fundamental no tratamento de caspa, que a gente vai dar o termo técnico, que é a dermatite seborreica. Dermatologista não separa seborreia, caspa, é tudo dermatite seborreica e a gente separa em diferentes graus e dependendo do grau e do sintoma a gente vai escolher a melhor medicação. Então, a gente determinou o tipo de dermatite seborreica, qual é o sintoma, como é a descamação, qual é a intensidade da descamação, se tem um fator predisponente ou não. Se tem, a gente tenta eliminar o fator predisponente, se não consegue eliminar, a gente tenta lidar melhor. E às vezes até uma psicoterapia ajuda, cada caso é um caso, e faz o tratamento tópico. Se ficar repetindo demais esse tratamento, várias pessoas já devem ter ouvido falar, minha caspa acostumou. Caspa acostumar, o termo técnico para isso é taquifilaxia, ou seja, é a medicação parar de funcionar. Então, não é que a caspa ficou mais grave ou menos grave, você precisa de um acompanhamento regular para cuidar desse teu problema de saúde. Então não tem dica, é avaliar o caso, observar. Agora, eu trabalho muito, eu não tenho tempo, vocês podem tentar um shampoo anti-caspa de supermercado, que não tem substância ativa a ponto de ser chamado de remédio, mas em muitos casos ajuda a controlar. Se não controlar dessa forma, aí eu sugiro realmente que seja avaliado pelo profissional dermatologista. Bom, doutor, a gente vai falar ainda sobre os sintomas, daqui a pouco tem mais uma perguntinha do nosso telespectador. Eu diz assim, a gente até falou sobre essa pele que vai descamando, né, que é conhecida também como caspa, pele avermelhada, pode apresentar vermelhidão ou descamação das pálpebras, como nós falamos, coceira ou ardor. Sempre pode apresentar, no caso, essa coceira e esse ardor ou não? Vai depender do grau de inflamação, né? Então, se inflama mais, tem mais chance de coçar. Agora a gente está falando de uma pele que tem perda da barreira, lembra que a gente falou da barreira que está prejudicada? Ela tem descamação e coça. Se coçar, fere. Se ferir, qualquer coisa que encostar que seja base de álcool. Se suar numa pele ferida, arde. Então é daí que vem o ardor, principalmente, né? Inclusive tem uma parte falando que esse ato de cutucar a pele, né, que deixa a área mais inflamada ainda, a oleosidade na pele e no couro cabeludo também. Agora, doutor, em alguns casos a gente percebe, tendo contato com essas pessoas, que pode acontecer, não sei se são todos os casos, de ficar um certo odor, um cheiro não muito agradável realmente. Isso acontece? É frequente ou não? Pode acontecer. O odor, ele vem da degradação da camada córnea, que é a parte mais superficial da pele, por bactérias. Então,
quanto mais úmido fica, aí fica úmido com aquela, fica meio pastoso, né? Sim. É desagradável mesmo. E aí as bactérias começam a comer aquilo e libera o odor. Isso pode acontecer. Tem aqui a parte dos olhos da blefarite. E a dermatite seborreica, ela pode pegar a região dos cílios e causar realmente inflamação nos olhos em algumas pessoas. Isso também é importante. Agora, doutor, uma outra pergunta, falando a respeito ainda do cabelo desse odor. A gente conhece, inclusive, pessoas que passam muito tempo, um intervalo de uma lavagem para outra é muito grande, 5 dias, 7 dias, 10 dias. Isso interfere de certa forma? Ah, com certeza. Porque se você não consegue descamar naturalmente, porque uma escama vai grudando na outra, você precisa ajudar. Então você precisa lavar com substâncias que ajudem na descamação. O próprio ato de lavar e enxaguar tira esse excesso de camada córnea, de produtos, e aí você fica com uma qualidade melhor. Então, no nosso clima, principalmente, que a gente sua muito, é fundamental que quem tem dermatite seborreica cuide com intervalo mais curto o número de lavagens. Eu acho que a higienização é fundamental em qualquer caso, né, doutor? Agora tem uma outra pergunta aqui que diz assim: eu tenho esse problema há anos, no caso a seborreia, faço a limpeza e na mesma hora nasce de novo. Fica uma camada grossa e quando eu tiro sai um líquido. Todos os dias é isso. O que eu faço? Esse líquido é realmente presente na dermatite seborreica, doutor? Olha, arrancar caspinha é crescer caspa. Então, isso serve para psoríase e serve para dermatite seborreica. Ficar com pente, esfregando, achando que vai acabar. Arrancar, porque quando você arranca, se ela não está solta, vai arrancar a caspinha e vai tirar um pedacinho da pele. Aí é que suda. Esse líquido é o que a gente chama de transsudato. É uma transsudação traumática. Então o que eu percebo é que talvez a gente precise otimizar o tratamento da dermatite seborreica dela. A pele, só para a gente ter uma ideia, a gente troca toda a nossa pele a cada 30 dias. Quem tem dermatite seborreica, tem psoríase principalmente, essa troca de pele pode dobrar ou triplicar. Então você tirar uma caspinha não vai fazer diferença nenhuma, porque rapidamente a pele está se proliferando, entendeu? Então não tem a ver com um acúmulo de poeira em cima do móvel, que você tira a poeira e o móvel fica limpo, entendeu? Seria igual limpar poeira numa obra, né? Você vai lá, você tira a poeira, você dá 2 minutos, você já está tudo cheio de poeira de novo. É a mesma coisa. Então você tem que tratar a causa e aí cada situação tem várias substâncias, cada caso é um caso. Nesse caso, o líquido também apresenta um odor, muitas vezes... O transsudato não, é porque é a bactéria que vem depois. Vira tipo um meio de cultura que a gente chama. E aqui está falando área infectada. Esse é o risco de aumentar a infecção. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Quem tem psoríase, quem tem dermatite seborreica, feriu, chance de infeccionar. A gente tem uma outra pergunta aqui, doutor, e diz assim: bom dia, eu tenho muita caspa nos cílios, qual o melhor tratamento? Eu trabalho com artesanato e eu estou sendo prejudicado pela minha visão. O que a gente pode falar, doutor, a respeito disso? Olha, a rigor não é para afetar a acuidade visual, né? Se tem tanta descamação a ponto de atrapalhar na visão, eu iria primeiro num próprio oftalmologista para descartar qualquer possibilidade de doença no olho, ver se realmente é dermatite seborreica. Geralmente o oftalmo ele sabe cuidar quando está restrito à área dos cílios ou só tem a blefarite. Então é importante que ele seja avaliado, né? Então é importante que ele passe então no oftalmologista, né, doutor? Fazer e se por um acaso o oftalmologista achar que é uma dermatite seborreica e que precise de um tratamento mais elaborado, aí
faz um acompanhamento conjunto, que a gente chama. Doutor, tem uma outra pergunta que diz assim: a psoríase tem cura? O meu médico disse que não tem. E aí, doutor, o que a gente pode falar sobre isso? Conceitos de cura. Isso é importante. Volta aquele mesmo exemplo. As pessoas acham que curar é dar o remédio e some para sempre. Isso seria o ideal em todas as situações. O que acontece na psoríase? A gente dá o remédio. Em alguns casos, some e não volta. Ele está curado? Aparentemente sim. Mas toda pessoa que tem psoríase pode ter psoríase de novo. Tem um componente de predisposição individual. Isso eu não mudo. Algumas pessoas eu não consigo fazer a psoríase sumir 100%. Mas a gente consegue melhoras de 80%, 90%. Então, talvez a forma como a gente coloque, às vezes não fique muito suave e as pessoas não entendam bem. Mas a ideia, quando a gente fala que não tem cura, eu não gosto de falar dessa forma, mas a ideia é que a pessoa ajuste a expectativa para o tratamento. Ou seja, entenda que é um processo que pode ser de longo prazo e que terão períodos em que vai ter melhora e que vai ter piora. Até porque a gente já entendeu que tem influência do estresse. Então, aconteceu um acidente na família. Eu não tenho controle sobre isso, o paciente não tem controle sobre isso. Se a doença sofre influência do estresse, a chance de piorar nessa fase aguda do estresse é muito grande. Então, se eu disse para ele que eu ia curar, eu não falei a verdade também, entendeu? Então, o que a gente tem que entender? Minha intenção é deixar você sem a lesão, mas a gente precisa entender o que a gente tem. Isso é fundamental. Bom, então, para a gente entender tudo isso, essas causas e como se caracteriza a psoríase, a gente vai responder no próximo bloco, tá Ótimo. bom? Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Se você de casa tem alguma pergunta referente aos nossos temas de hoje, manda para o nosso WhatsApp, manda que a gente vai respondê-la aqui ao vivo. 92, código de Manaus, 981 11 45 12. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.